Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Maria Isabel, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e principalmente mãe. Hoje a gente vai conversar sobre algo que transforma a forma como nós enxergamos o comportamento das crianças e o quanto o nosso estado emocional influencia diretamente na forma como elas se sentem, agem e se desenvolvem. E antes de tudo eu quero te dizer que não é para te trazer culpa, não é para te trazer peso, é para te trazer clareza, é para te trazer consciência. Quando a gente entende que as crianças espelham o nosso mundo interno, não é para a gente carregar um peso, é para a gente ter clareza e possibilidade de recuperar o nosso poder de transformar esse ambiente. Então, para a gente começar, a gente vai lembrar que a criança não nasce sabendo se acalmar. Durante uma birra ou uma crise, é o cérebro emocional que assume o controle. Porque o cérebro, aqui de cima, o nosso neocórtex, que é responsável por raciocinar, ele só começa a amadurecer por volta dos 6, 7 anos. E ele só está completamente maduro por volta dos 25 anos. Isso significa que a gente ainda tem, muito chão pela frente. Por isso, durante a infância, o adulto funciona como um regulador externo. É como se a gente emprestasse para a criança o nosso sistema nervoso. Isso quer dizer que o estado emocional do cuidador molda o sistema nervoso da criança. Então, se o adulto está calmo, ele transmite segurança. Se ele está em alerta, a criança fica mais atenta, fica mais ansiosa, fica mais se sentindo ameaçada. Eu percebo direitinho e a partir de agora eu tenho certeza que você também pode começar a prestar atenção aí na sua casa. Quando eu tô mais acelerada ou tô mais ansiosa, a minha filha percebe. É como se fosse um radarzinho. E aí ela dobra a energia. Agora, quando eu desacelero, tô mais tranquila, ela naturalmente começa a se acalmar também. Parece mágica, mas é neurociência. O cérebro é moldado pelo ambiente emocional e são nos primeiros vínculos que definem como o cérebro da criança vai lidar com o estresse e com as emoções ao longo da vida. Ao contrário daquilo que nos foi ensinado, amor, cuidado e presença não são mimos. São nutrientes neurológicos, porque as relações seguras do início da vida constroem um sistema nervoso muito mais resiliente. Quando o adulto está cronicamente estressado, o bebê ou o corpo da criança entende que o mundo não é seguro e ativa automaticamente as suas defesas emocionais. E aqui é necessário lembrar que não se trata da gente nunca errar. Nós somos seres humanos e a gente falha muitas e muitas vezes. Aqui se trata de escolhas, de escolher estar presente, prestar atenção e também reparar. Isso também constrói segurança. E antes da gente entrar em algumas estratégias, eu quero que a gente pare um pouco para refletir sobre o mundo em que nós estamos criando os nossos filhos. A verdade é que vivemos uma cultura que adora exaltar a produtividade e despreza o descanso. Nós somos ensinadas a acreditar que nós só temos valor se estivermos fazendo algo, entregando, resolvendo. E quando nós nos tornamos mãe, essa pressão, ela dobra. A mãe perfeita, a profissional excelente, aquela parceira presente, a dona de casa impecável e ainda sorrir para todas as fotos. Só que esse não é o nosso ritmo natural. É um ritmo que nos afasta de nós mesmos. E quando a gente se desconecta, a gente se sobrecarrega, a gente fica exausta e a nossa criança, ela sente. E sabe o que isso nos mostra? Que cuidar da gente mesmo não é egoísmo, é responsabilidade emocional com os nossos filhos.
Porque as crianças, elas não precisam de uma mãe perfeita. Elas precisam de uma mãe que esteja bem. E agora eu vou te levar um pouquinho mais fundo e te trazer consciência de que muitas vezes esse nosso estresse não tem só a ver com a nossa correria atual do nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa rotina ou com a sobrecarga da nossa maternidade. Muitas vezes ele é como se fosse um eco de histórias muito antigas que não são apenas nossas, mas que nós carregamos. Atualmente, a ciência já nos explica que traumas, dores, medos e crenças podem ser transmitidos de geração para geração, mesmo que nunca ninguém tenha nem falado sobre isso. É como se as células guardassem memórias emocionais daquilo que não foi curado nas gerações anteriores. Então, aquela sensação constante de que você precisa dar conta de tudo, o medo de falhar, a culpa por descansar, aquele perfeccionismo, podem não ser exclusivamente seus, mas heranças emocionais da sua história familiar. E a maternidade desperta essas memórias. Ela nos coloca diante de situações que ativam essas feridas. E sem perceber, nós acabamos reagindo de forma desproporcional. Às vezes, gritamos não porque a criança tenha feito algo grave, mas porque aquilo tocou uma dor antiga em nós. Quando eu compreendi isso, tudo fez mais sentido. E eu percebi que a minha dificuldade em dizer não muitas vezes vinha do medo de rejeição lá da minha infância. Eu queria agradar todo mundo e para não reviver aquela dor, isso me deixava esgotada. Então, lembre-se, você não é culpada por aquilo que você herdou, mas a partir do momento que você tem consciência, você é responsável por curar. Porque ao curar em você, você quebra o ciclo e liberta também aqueles que vêm depois. Por isso, outro ponto essencial é olhar para a nossa criança, aquela parte da nossa infância que ainda vive dentro de nós e que muitas das nossas reações, sem nos darmos conta, vem dessa parte de nós que ainda carrega carências e dores que não foram acolhidas. A maternidade também desperta essa criança e ela vem com força. Quando o nosso filho chora sem parar, quando faz birra, quando exige atenção constante, muitas vezes isso toca em feridas antigas. Aquela criança que não foi ouvida, aquela criança que não pôde chorar, aquela criança que precisou ser forte demais. E se a gente não reconhece isso, a gente acaba reagindo de forma muito dura, impaciente, porque estamos reagindo ao filho do presente com a nossa dor lá do passado. E curar essa criança interior não é um processo pesado. Ele pode ser amoroso. Você pode começar com gestos muito simples, como olhar uma foto sua de criança e dizer: você está segura agora. Eu cuido de você. Escrever uma carta para aquela menina que você foi um dia e se perguntar: o que eu precisava ter ouvido naquela época que eu não ouvi? Quando você acolhe a sua criança, você começa a responder com mais empatia a criança real que está diante de você hoje. Porque no fundo, a criança que você foi precisa do seu colo, tanto quanto a criança que você cria hoje. E agora então que você entendeu de onde esse estresse pode vir, vamos falar do que a gente pode fazer com ele. E eu sempre digo, cuidar de si não é um luxo, é uma necessidade. Você não consegue oferecer calma para o seu filho se você está fritando por dentro. Por isso agora eu quero trazer algumas estratégias simples e possíveis de aplicar aí no seu dia a dia. E a primeira delas é criar pausas durante o dia, pausas de 5 minutos de silêncio, de respiração, para que você possa trazer consciência para o momento presente.
reduzir aquelas multitarefas e desacelerar o ritmo da sua casa. Estabelecer limites claros e dizer mais não. Pedir ajuda, aceitar apoio, construir uma rede de cuidado. Ter pequenos rituais, banho demorado, um chá quentinho, uma música que te acalma. Aqui em casa, às vezes, o que me salva lá naquele dia turbulento é tomar um chazinho no sol durante 5 minutinhos. Isso salva o meu dia. E esse tempo que parece pequeno muda completamente a forma como eu volto a lidar com a minha família, com a minha filha e com tudo que está ao meu redor. Quando a gente está mais centrada, a gente consegue ajudar os nossos filhos a se organizarem também. Algumas estratégias que funcionam muito. A primeira delas é manter uma rotina simples e previsível. Sempre que possível, antecipar as transições para a criança. O que vem antes, o que vai acontecer depois. Nomear as emoções, explicar o que está acontecendo, validar esses sentimentos. Mas ao mesmo tempo que eu valido os sentimentos, eu mantenho os limites claros. Brincar libera as tensões. Correr, pular. Ou então a gente pode criar rituais de conexão. Uma história antes de dormir, uma massagem gostosa, um colinho. Lá em casa, quando a Laura tá no limite, às vezes eu só sento do lado dela no chão, em silêncio, e fico ali. Ela sente que eu tô presente. E esse simples gesto devolve a segurança que ela precisa para que ela se reorganize. E agora, antes da gente finalizar essa aula de hoje, eu quero convidar você para um momento de pausa e reflexão. Então, pega aí um teu papel, a tua caneta e responde. Como tá o teu nível de estresse hoje? De onde ele vem? É só sobre o presente, o teu dia a dia? Ou também é sobre o teu passado? Qual é o pequeno gesto que você pode fazer por você hoje? E qual a frase que a tua criança, aquela que ainda vive dentro de ti, precisa ouvir agora? Se você quiser, compartilhe aqui comigo no chat ou no meu direct lá no Instagram, @mariaisabel.psico. Esse espaço é seguro e ninguém está aqui para julgar. Estamos juntas, aprendendo a cuidar de nós para poder cuidar melhor de quem amamos. Para a gente finalizar, eu quero te deixar uma mensagem. Cuidar de você não é egoísmo. É parte do cuidado com o seu filho. Quando você desacelera, o mundo da sua criança também desacelera. Quando você cura partes suas, você quebra padrões que talvez venham de gerações muito antigas. Você não precisa ser perfeita, você só precisa estar ali, inteira. E se essa aula fez sentido, se inscreve aqui no canal, compartilha com outras mães e me conta aqui nos comentários. Qual vai ser o primeiro passo que você vai dar hoje e, por consequência, vai melhorar a vida do seu filho? Porque quando o adulto se regula, a criança floresce. E quando o adulto se cura, a criança se sente muito mais segura. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!